Uma das coisas que eu fiz, por exemplo, que eu falei bastante sobre essa pauta, porque eu acho uma pauta super importante, uma pauta que não tem como não ficar sem falar mais, que é a questão do autismo, eu fui na APAE conhecer a APAE. Saber como a APAE funcionava, entender os serviços que a APAE já oferecia e saber daí como o meu projeto poderia vir para ajudar aquela instituição que faz tanto bem para a população. Um exemplo clássico, eu vi durante a campanha muita gente falando sobre o autismo, que é uma coisa que eu vivo dentro da minha casa. Sim. Eu tenho um filho de 5 anos autista. Então eu vejo o seguinte, eu vejo pessoas falando de criar serviços em Cachoeiro, levantar que eu vou criar, que eu vou lutar, que eu vou essa bandeira, isso, aquilo, outro. O serviço já existe na APAE. APAE 2, como é que está a APAE 1? Então eu acho que assim, quem sou eu para deixar uma dica para o Ferraz com a experiência que ele tem? Mas se eu puder deixar uma dica, eu falaria para ele, prefeito, vai lá, estuda toda a estrutura daquela instituição que é muito legal, sabe? E aí daí o senhor pensa se pode fazer uma ampliação ou se pode criar um novo serviço. Eu acho que todo mundo tem que falar sobre isso. Eu acho que todos os candidatos falaram um pouco sobre isso, porque é o seguinte. Eu vou dar minha experiência de vida, agora eu vou como pai. Sim. Eu sou pai de uma criança autista que tem 5 anos de idade, mas os serviços eles precisam entender que ele tem limite. Né? Hoje a gente tem um monte de clínica particular em Cachoeiro que já está no seu limite em algumas delas. Serviços de plano de saúde que estão no limite. Então, assim, o autismo ele precisa ser discutido de uma forma mais plena na sociedade. Porque hoje a gente tem uma quantidade absurda de casos sendo diagnosticados, porque a proporção aumentou muito nos últimos 20 anos e a gente tem com certeza subnotificação. Vamos seguindo com o nosso programa, nessa manhã especial de sexta-feira, hoje recebendo Valério Rezende. Doutor Valério Rezende é médico, já esteve aqui no programa falando como médico, hoje volta para falar como candidato a vereador que foi. Não se elegeu, mas recebeu uma votação grande demais e vem aqui para falar disso, dessa experiência, que foi candidato pela primeira vez, vem aqui para falar dessa experiência do contato com o povo, dessa caminhada na rua, se está ou não feliz com a votação que recebeu, se está decepcionado ou não com a votação que recebeu. Valério, tudo bem? Prazer grande receber você aqui. Prazer meu, vim de novo aqui nessa casa, nessa Você foi candidato pela primeira vez. Isso aí, candidato pela primeira vez. E há 4 meses atrás não existia, né, doutor Valério, na política. Embora sua família tenha um pé na política a vida toda. A vida toda, né? O Valério Rezende é primo do Bruno Rezende, deputado estadual. Exatamente. Né? Que já esteve aqui no programa falando como deputado, inclusive, que também é médico. Aí tem um irmão lá que é vereador em Mimoso, Cassiano, que já esteve aqui no programa. Aí tem o pai, o tio, Bruno, o avô. Fernando, uma turma, o tio Júlio. Meu avô foi vereador, foi o primeiro vereador da família, lá em Mimoso, né? E por que o Valério demorou bastante para entrar na política? Entrar na política, eu digo, disputando, né? É tudo uma questão de como você está com a sua vida pessoal. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Para fazer bem para alguém, eu preciso estar bem. E eu considero hoje, no momento de vida que eu tenho, que eu estou bem. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Para fazer bem, você precisa estar bem. Então, eu preciso estar com a minha vida profissional estabelecida, a minha vida matrimonial estabelecida, o desenvolvimento dos meus filhos estabelecendo-se, sabe? Então, eu preciso ter todos esses conjuntos para que eu possa me doar para a política. Até para que a política não se torne, não vire uma profissão. Exato. A política não pode ser uma profissão. Não. Tem um monte de pessoas que vivem da política, são profissionais da política, mas não deveria ser assim, né? A política é você servir. A minha profissão, é cirurgião bucomaxilofacial, que é uma coisa que eu amo e eu adoro fazer. Eu consigo fazer a diferença fazendo as minhas cirurgias, fazendo os meus atendimentos. Mas eu entendo também, trabalhando na ponta como cirurgião, que a política no sistema macro ela precisa acontecer de uma forma um pouco mais técnica também. E esse foi o motivo de eu falar assim, poxa, eu entendo disso, eu vou sair com uma proposta técnica para trazer para a população o que a gente precisa mesmo, porque a gente vê falando de acesso, falando disso, daquilo, mas às vezes o que falta para a população é só uma coisa, informação. Muitos serviços que se falam em criar já existem, sabia? Vou dar um exemplo clássico, eu vi durante a campanha muita gente falando sobre o autismo, que é uma coisa que eu vivo dentro da minha casa. Sim. Eu tenho um filho de 5 anos autista. Então eu vejo o seguinte, eu vejo pessoas falando de criar serviços em Cachoeiro, levantar que eu vou criar, que eu vou lutar, que eu vou essa bandeira, isso, aquilo, outro. O serviço já existe na APAE.
peraí, gente, em vez de você chegar e começar a desinformar a população, vai lá primeiro, se você quer falar sobre esse assunto, estuda sobre esse assunto, para você ter uma dirigência correta daquilo que você está falando, propriedade do que você está falando. Uma das coisas que eu fiz, por exemplo, que eu falei bastante sobre essa pauta, porque eu acho uma pauta super importante, uma pauta que não tem como não ficar sem falar mais, que é a questão do autismo, eu fui na APAE conhecer a APAE. Saber como a APAE funcionava, entender os serviços que a APAE já oferecia e saber daí como o meu projeto poderia vir para ajudar aquela instituição que faz tanto bem para a população. A APAE Cachoeiro, ela tem hoje condição de atender essa população de autistas que nós temos no município. Aí eu falo de estrutura profissional e falo de estrutura física. Por que eu te faço essa pergunta? Porque eu entrevistei a presidente da APAE aqui e ouvi dela que não. Não, eu tenho certeza que não. Sabe por quê? Porque assim, não pelo que a APAE já faz, mas os serviços eles precisam entender que ele tem limite. Né? Hoje a gente tem um monte de clínica particular em Cachoeiro que já está no seu limite em algumas delas. Serviços de plano de saúde que estão no limite. Então, assim, o autismo ele precisa ser discutido de uma forma mais plena na sociedade. Porque hoje a gente tem uma quantidade absurda de casos sendo diagnosticados, porque a proporção aumentou muito nos últimos 20 anos e a gente tem com certeza subnotificação. Ferraz se elegeu, inclusive, falando da construção da segunda APAE, que seria a APAE 2, para atender só essa população autista. Como é que você vê isso? Você não, no seu entendimento, não existe essa necessidade? Existe necessidade de se criar um serviço, sim. Existe necessidade de entender primeiro o que já existe. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Para você falar que você vai criar alguma coisa, você tem que saber o que está acontecendo com o que já existe. A APAE 2, como é que está a APAE 1? Então, eu acho que, sim, quem sou eu para deixar uma dica para o Ferraz com a experiência que ele tem? Mas se eu puder deixar uma dica, eu falaria para ele, prefeito, vai lá, estuda toda a estrutura daquela instituição, que é muito legal, sabe? E aí, daí, o senhor pensa se pode fazer uma ampliação ou se pode criar um novo serviço. Porque, às vezes, a gente está com um atendimento vago e não faz ideia. Nós estamos falando aqui do Ferraz, que tem no seu plano de governo a construção da APAE 2, mas o próprio Diego Libati, que foi candidato do seu partido, né? Sim. Do seu partido. Também com essa proposta no plano de governo. Eu acho que todo mundo tem que falar sobre isso. Eu acho que todos os candidatos falaram um pouco sobre isso, porque, é o seguinte, eu vou dar minha experiência de vida, agora eu vou como pai. Sim. Eu sou pai de uma criança autista que tem 5 anos de idade. Você sabe muito bem qual é a minha profissão, a minha esposa é oncologista, nós somos da área de saúde, eu sou cirurgião dentista, trabalho nos hospitais de Cachoeiro, como cirurgião bucomaxilo, a minha esposa é oncologista. Nós temos recursos financeiros, nós ganhamos bem. Tá? Nós temos recursos de família, nós temos recursos de amigos, nós temos entendimento teórico para pegar um artigo sobre autismo e estudar sobre ele. Você acha que foi fácil quando eu diagnostiquei que meu filho era autista? Foi difícil pra caramba. Primeiro ponto, eu falei assim, caramba, o que é isso? Aonde eu vou me informar? Aí eu fui e consegui. Agora, onde eu vou levar meu filho para o diagnóstico? Levei numa das referências de autismo do Brasil. R$ 1.500 a consulta. Então, assim, você acha que quantas pessoas têm condição de pagar R$ 1.500 uma consulta? Poucas pessoas têm acesso, têm condição para pagar isso. Então, eu fui vendo tudo isso. Quando eu voltei para Cachoeira, onde eu vou tratar? Estava assim, engatinhando as clínicas aqui. Aí a gente conseguiu o tratamento, demorou uns 4 meses para começar, tudo particular na época. Foi pesado demais. Eu recebi uma conta todo mês de 9, 10 mil reais todo mês. Quando as pessoas reclamam de pagar a faculdade do filho, eu estava com uma criança de 2 anos e meio gastando aquilo. Gastando não, investindo. Mas eu consegui dar tudo que meu filho precisou. E hoje, com 5 anos de idade, eu vejo um desenvolvimento pleno. E a gente tem que aproveitar essa fala sua e dizer o seguinte, gente, por que é preciso ter atendimento da área pública para esse público? Nossa Senhora. Porque nós estamos falando, você é um médico, sua esposa também médica, você tem uma condição financeira que consegue pagar 9 mil por mês, mas isso faz parte de uma minoria na sociedade, porque a grande maioria não consegue pagar isso. Mas não se iluda não, Paro, isso me endividou. Isso me trouxe problema no casamento, isso me trouxe problema profissional, isso me trouxe crise de ansiedade, isso me trouxe todos os problemas, entendeu? Só que eu não quero ficar dividindo com as pessoas os problemas. Os problemas me fortaleceram para eu entender sobre esse processo, para mostrar para as pessoas agora que eu quero que você tenha a mesma felicidade que eu tenho com o desenvolvimento do meu filho.
As pessoas que me procuram, que às vezes não têm condições, eu queria isso. Eu queria que ela chegasse, olhasse para o filho dela e explodisse de felicidade. O olho enchesse de lágrimas, de emoção, de alegria, não de tristeza, como eu vejo as pessoas sentindo na maioria das vezes. Então é isso que foi o meu principal motivador para vir para a vida pública, porque era um assunto que eu realmente sentia na pele, que eu entendi como ele funcionava, eu tenho capacidade técnica, de referência técnica para estudar sobre isso, entendeu? E eu tinha um projeto para essas crianças. Agora, o que mais me assusta é o seguinte, Parrado, isso tem que parar de ser pauta, isso tem que começar a ser efetivo. Eu peço a todos os legisladores de Cachoeiro, principalmente todos do Brasil, até vou estender, que se importem com essa pauta. O autista tem hiperfoco. O hiperfoco pode ser tanto para uma coisa boa como para uma coisa ruim. E se você acha que uma lei que vai proibir bullying, que vai fazer uma empresa contratar... Esse é o ponto de partida para a gente compreender o que é o autismo. Exato. Então, assim, isso você tem que entender o seguinte, que se eu não conseguir tratar essas crianças agora, daqui a 20 anos, eu tenho um problema social gravíssimo. Hoje a proporção, Parrara, é de 1 para 34 nascimentos. O IFA vai fazer esse ano 4.800 partos. A gente vai ter 142 autistas nascidos em Cachoeiro. Esse número anualmente, vai botando esse número anualmente. Vê se não é uma população grande. Hoje eu te garanto que tem uma notificação aqui na região nossa, de 768, se não me engano, cadastrados nas redes desde até a faculdade, no termo de fundamental até a faculdade. Eu tenho certeza que é subnotificado. Porque eu tenho certeza que tem gente que tem vergonha de levar o filho porque não sabe o que é. Sim. Tem gente que não tem informação para entender o que está acontecendo com a criança. Aquela criança é birrenta, aquela criança é problemática, criança difícil, mal criada, não sei o quê. E criança recebendo educação na base de coisas horríveis. E como que fica? Qual é o problema social? Então, olha só, eu estou falando de 1 a cada 34 crianças, aí uma vai ser autista. Deixa eu voltar aqui que eu te cortei e você falava assim, eu quero chamar a atenção dos legisladores de Cachoeiro e até estadual e nacional. Sim. Aí você ia falar aí você ia entrar no campo político para essa área aí. Presta atenção. Se vocês não investirem hoje, não investirem no tratamento, não tem inclusão. A inclusão dessas crianças é baseada em tratamento. Não tem lei que você invente que vai incluir, porque você tem que tratar. E além de tratar, você tem que pegar as outras pessoas da sociedade e informá-las do que é e que existe isso e você vai conviver com essas crianças. Bacana a sua fala, porque isso é um ponto a gente fala muito crucial. De inclusão, né? Fala muito de inclusão, a gente imagina que a inclusão é pegar o menino, o autista, e colocar ele na sala de aula junto com todo mundo. E a ciência mostra que é muito mais do que isso. Claro, não podemos mais tapar o sol com a peneira. Daqui a 20 anos, hoje uma criança, meu filho, você vira para ele está tomando um sorvete. Eu falo, filho, me dá um pouquinho. Ele sai do meu lado. Sim. Aí é bonitinho agora. E quando ele tiver 20 anos e fizer isso no trabalho dele, e o cara que está ali falando essa brincadeira com ele não entender que aquilo ali é do espectro autista, é da característica dele. Aí eu te pergunto, ele deixa de ser bonitinho, vai virar o cara horrível, que ninguém quer conviver. Aí o que acontece? Margem da sociedade para eles. Só que é um grupo enorme à margem da sociedade. Voltando no hiperfoco, é o seguinte, o meu maior medo, sabe o que é, Parra? Droga. Se a gente vê o que a droga faz com um ser humano normal, imagina com uma pessoa que tem hiperfoco, que não tem sistema social definido, e é tipo assim, isso aqui é bom pra caramba, por que eu não posso usar? Para usar demais. Nós estamos falando de tratamento. Tem tratamento? A ciência trata? Trata. Nossa, o meu menino, por exemplo, a minha experiência de tratamento com ele, através do ABA, através de fono, através de terapias como, por exemplo, educação física, que eu faço bastante com ele, sabe? Que ele tive muita dificuldade motora. Então, assim, tudo isso desenvolveu ele demais. Tem alguns níveis do autismo que necessita de medicação. Eu e a minha esposa optamos não trabalhar com medicação com meu filho nesses últimos 3 anos, mas a gente dá para ele praticamente quase 8 horas por dia de oportunidade para tratamento. E eu sei que tem gente que não consegue. Então, assim, meu filho saiu do nível 2 de suporte, que era um que não falava, que era um suporte mais específico, no nível 1. Hoje ele come sozinho, ele vai ao banheiro sozinho, ele está indo para a escolinha, ele tem o assistente terapêutico dele, mas ele tem um convívio, ele consegue fazer coisas que socialmente ele não fazia. Então isso tudo, Parra, é a base de tratamento. E tratamento do autismo existe sim. O que precisa é transformar isso num acesso rápido de diagnóstico e tratamento. E mais importante, Parra, informação. A informação
é a chave do negócio. Você buscou com o seu filho, até por sua condição de entendimento, você é um médico, sua esposa é médica, então, naturalmente, condição de entendimento que é isso, de buscar informação, é mais fácil do que a pessoa que é mais fácil, não tem uma formação, principalmente, às vezes tem a formação, mas não é na área médica, não é nessa área aí, tem mais dificuldade. Daí nós vimos muito debate a respeito disso, de Constituição da PAI 2 e Constituição do Diego tinha o projeto, todos os candidatos falavam disso. Uhum. Profissionais para essa área aí? Estão se capacitando cada dia mais. As pessoas estão vendo não só como uma oportunidade profissional, mas também como uma necessidade de atendimento dessa demanda. Uhum. Eu acho que tem aumentado bastante. Mas hoje... Aí nós estamos falando de médicos? Médico, equipe multiprofissional. Aí a especialidade desse médico é onde? Do neuropediatra, entendeu? Indo mais para essa parte do autismo, do próprio pediatra também. Então a gente tem também fisioterapia, fono, nutrição, assistente social. Então a gente tem vários grupos hoje da multiprofissional envolvidos na saúde que podem atender. E o atendimento é multiprofissional. Ninguém resolve nada sozinho. E repetindo, hoje por uma questão de necessidade de mercado e também para o entendimento de que essas pessoas precisam desse atendimento, começam a aparecer mais profissionais. Estão se capacitando mais profissionais, mas eu ainda acho que é pouco, perto do que a gente tem. Estou fazendo essa pergunta porque a presidente da PAI, que esteve aqui, que foi uma entrevista maravilhosa com ela, mãe, eu acho que 2 filhos autistas ela tem, e ela no início ela foi buscar em Vitória, porque ela não encontrou profissional aqui em Cachoeira na época. Os filhos dela são mais velhos que os meus, né? O Matheus está com 5 anos, acho que os dela já são adolescente, jovem, e eu, há 3 anos atrás, foi difícil. Imagina ela há 10 anos atrás. Então, assim, foi muito mais difícil. Mas é uma guerreira, né, cara? Conseguiu fazer com que os filhos tivessem acesso ao tratamento. Agora, Parrado, voltando um pouquinho para falar sobre política, por isso que eu acho que a gente tem que se envolver. Por isso que eu acho que eu não posso ficar dentro da minha casa achando que o desenvolvimento do meu filho já me basta. Porque, assim, eu até vou citá-lo, porque ele falou comigo que eu poderia citá-lo. O porteiro do meu prédio da noite, ele tem um filho de 6 anos, 1 ano mais velho que o meu, autista, e ele não consegue tratar. E eu falei com ele, cara, eu vou sair nessa luta aí pelo seu menino. Porque eu entendo que ele precisa ter o mesmo desenvolvimento que o Matheus, meu filho, teve, sabe, Parrado? Então isso me acendeu essa chama. Além disso, eu tive um apoio crucial, que muitas pessoas, quando falam de política no seu casamento, parece que viram mais um transtorno. Não, quem virou para mim e falou, Valério, vem você como candidato, foi a minha esposa. Então isso, assim, para mim já bastou. Se a pessoa que é a mãe dos meus filhos, que vive comigo, falou isso para mim já bastou. Então isso é uma coisa crucial. Logo após, meus pais, meu irmão, minha família de primos, amigos próximos, nossa, se encantaram com a ideia. E eu não tive fatores que me desmotivaram. Pelo contrário, quando eu encontrava alguém falando, nem, pelo amor de Deus, não vai entrar em política não, porque política é coisa de gente ruim. Tá, política é coisa de gente ruim porque a gente não está lá. Sim. Né, Parra? Sim. Você também estava aí, se propôs a sair da sua zona de conforto, vai mostrar sua capacidade técnica, entendeu? E ir para quê? Para ocupar uma cadeira, para que a gente tire esse slogan, né, de gente ruim na política. Gente ruim aí. Peraí, cara. Faça o povo compreender que é a política que vai mudar a vida dela ou para o bem ou para o mal, mas é a política que vai mudar. Nós estamos falando aqui da questão da saúde do autista, por exemplo. Se a gente vai ter esse atendimento público, quem vai definir isso, quem vai decidir isso, são aqueles que estão na política. E assim, as pessoas às vezes não têm tem uma importância muito pequena para o cargo de vereador. Quem define para onde o município vai não é o prefeito, não. Não. É a Câmara. Sim. Sabe por que aquilo chama Câmara? Porque é uma Câmara técnica de representantes do povo, de acordo com todas as comissões parlamentares que tem, porque tem de saúde, tem de obras, tem de orçamento, tem de justiça, cada um assumindo cada uma delas para discutir aquelas demandas de forma técnica, montar projetos, trazendo a população, trazendo a demanda da população, trazendo as referências que tem no município para sentar na mesa, discutir, assinar esse projeto. Depois chegar para o nosso executivo e falar assim, executivo, está aqui, ó, agora é esse caminho aqui que o senhor vai poder seguir. Porque esse projeto aqui já tem estrutura orçamentária, já tem funcionamento, demanda, tudo certo. Quem faz isso é a Câmara. Sim. Isso acontece, Parrado? Agora, Valério, como é que faz o povo compreender isso, hein? Parrado não desistindo.
não desistindo. Eu tive quase 800 votos de pessoas que me ouviram falar. E de pessoas de todas as classes sociais que me ouviram falar e saíram falando, caramba, eu nunca tinha ouvido falar de política dessa forma. Então, assim, eu comecei uma coisa, você começou uma coisa. Então, por que parar? Por que não mostrar para a população que se faz política sem gastar R$1? Que se faz política sem sujar a rua? Que se faz política sem botar bandeira na rua? Sem pagar os outros para ficar fazendo boca de urna? Sem chegar na hora da eleição? Cara, coisa feia. Fui votar cedinho, acordei, fui votar cedinho, cheguei na escola na frente, só na área da escola. 50 metros para cá, 50 metros para cá. Um mar de santinho. Um lixo. Um mar de santinho. Como é que alguém vota em alguém que faz um negócio desse? Eu não sei se eu fiz certo ou se eu fiz errado. Tem gente que baixa no chão, pega um santinho daquele e faz vou votar nisso aqui. Tem gente que faz isso. Então, assim, mas aí a gente fala assim, essa pessoa que fez isso é uma pessoa ruim? Não. É uma pessoa que às vezes não teve acesso às informações que você teve para discernir a importância daquilo que ela está fazendo. Essa questão do voto obrigatório, tem gente que entende, eu tenho que ir lá votar, senão eu vou pagar uma multa. E não sabe nem qual é o valor da multa. Exatamente. Você está me entendendo, Parraro? Então, assim, eu acho que isso é o ponto de partida para a gente criar uma nova política com informação e preparo técnico. Bem, você entrou e eu li alguma coisa, algum lugar aí que você diz que você não vai ser candidato daqui a 2 anos, mas que vai ser candidato daqui a 4. Ou seja, você volta a disputar uma cadeira na Câmara daqui a 4 anos. Muito provavelmente. Bem, 2 coisas. Primeiro, por que não daqui a 2 anos uma candidatura a deputado? Porque eu estudei muito sobre um projeto e eu acredito muito nesse projeto legislativo vereador em Cachoeiro. Entendi. Cachoeiro, para mim, ela tem uma importância crucial no sul do estado. Cachoeiro atende 26 municípios na nossa estrutura de saúde. 26 municípios dependem da saúde de Cachoeiro funcionando. E isso não só dos hospitais, também de toda a área da atenção primária, de toda a área multi, e todo o desenvolvimento do sul do estado está atrelado a Cachoeiro. E eu percebi, cara, nos últimos 20 anos, que Cachoeiro começou a perder a notoriedade do holofote do investimento. Cachoeiro parece que veio regredindo. E quando você vê os investimentos do estado, estão todos lá. Tem investimento no sul? Tem, mas está tudo na praia. Mas a responsabilidade de atender toda aquela demanda é nossa. Sabe? Então, eu acho que eu tenho um projeto para Cachoeiro. Eu acredito muito nas questões municipal de Cachoeiro e eu acredito que fazendo Cachoeiro desenvolver, eu estou desenvolvendo no sul do estado. Então, acho que isso é uma coisa que está atrelada à outra, sabe? E, pessoalmente, quando eu foco numa coisa, eu vou atrás dela. Então, assim, eu tive esses períodos de 4 meses onde eu trabalhei um público, que eu pude mostrar um projeto, que eles entenderam esse projeto, sabe? E eu pude também estudar muito sobre as estruturas do município. Hoje eu considero, assim, estar entendendo melhor estruturações legislativas que eu não fazia ideia. Então, assim, eu acho que para você ocupar aquela cadeira, que é onde o foco a gente precisa chegar, eu preciso estar cada dia mais preparado. Preparado para isso, então, é verdade. Eu acho que 4 anos é melhor que 4 meses. Aqui, agradeço muito sua vida, nosso tempo estourou aqui, acabando o programa, agradeço demais, parabéns pela sua votação. Obrigado, que bom que você sai dessa eleição e volta, está entusiasmado para daqui a 4 anos concorrer de novo e quem sabe se eleger e brilhar na Câmara Municipal. Obrigado, amigo. Posso dar só um recado final? Por favor. Então, obrigado. Foi muito bom vir aqui, toda vez a nossa conversa rende, né? A gente nem lembra do tempo. Mas eu queria falar para a população, eu queria agradecer a votação, queria agradecer você que me escolheu como seu representante, porque ouviu a nossa proposta e entendeu que mais que o nome, Dr. Valério, você estava votando num projeto. E eu queria aproveitar agora também aqui, usando a mídia, para você que não me conhece, me conhecer. Eu sou o Valério Rezende, fui candidato como doutor Valério Rezende, sou cirurgião bucomaxilo, trabalho em Cachoeiro há algum tempo, mais de 10 anos, e queria que você tivesse um pouquinho de... Não perca seu tempo, mas vai lá na minha rede social, me conheça outras pessoas como, por exemplo, o Parraro, entenda melhor as pessoas que se doaram nesse momento para vir para a vida pública. A gente precisa ver o currículo das pessoas para nos representar. Não podemos escolher representantes que não tenham preparo para nos representar.